Olá, vamos ler hoje o capítulo 35 e 36 de Gênesis. O capítulo 35, ele vai do versículo 1 ao versículo 29. Do versículo 1 ao versículo 14, ele conta a volta de Jacó a Betel. Do versículo 16 ao versículo 21, ele fala sobre o nascimento de Benjamim e morte de Raquel. E do versículo 22 ao versículo 29, ele fala sobre a morte de Isaac. E o capítulo 36, ele conta sobre a descendência de Esaú, do versículo 1 ao versículo 43. Volta de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia de minha aflição, e que esteve comigo durante minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente a Luza, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou ali um altar e deu a esse lugar o nome de El Betel, porque foi ali que Deus lhe aparecera quando fugia de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho do Pranto. Quando Jacó voltou de Padã Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou-o Israel. Deus disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e Isaque darei a ti e a tua posteridade. Depois Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela, sobre a qual fez uma libação, e derramou óleo, e deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. Nascimento de Benjamim e morte de Raquel. E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Éfrata, Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: Não temas, porque ainda terás este filho. Estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho Benoni. O seu pai, porém, chamou Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Jacó ergueu uma estela sobre seu túmulo. É a estela do túmulo de Raquel, que existe ainda hoje. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal-Éder. Morte de Isaac. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai. E Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número 12. Filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escrava de Lia, Gade e Asser. Tais são os filhos nascidos de Jacó em Padã Arã. Jacó foi junto de seu pai Isaque, em Mambré, em Arbe, hoje Hebron, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos, e morreu. A morte reuniu aos seus, velho e saciado de dias, Esaú e Jacó. Seus filhos sepultaram-no. Capítulo 36. Descendência de Esaú. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, o Eteu, Oholibamã, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Adã deu a Esaú Elifas, Bezemate deu à luz Rauel, e Oholibama deu à luz a Jeus, Jalã e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra que habitavam não lhes bastava por causa de seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifas foram Temã, Omar, Sefo, Gatã e Senês. Elifas, filho de Esaú, tomou uma concubina,
Tama, que lhe deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel, Naate, Zara, Sama e Messa. São estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Oolibama, filha de Ana, filha de Sedeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz a Esaú, Jeus, Jalã e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú, filhos de Elifas, primogênito de Esaú, o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Cefo, o chefe Senês, o chefe Coré, o chefe Gatã, o chefe Amaleque. Estes são os chefes saídos de Elifas, na terra de Edom. Tais são os filhos de Ada, filhos de Rauel, filho de Esaú, o chefe Naate, o chefe Zara, o chefe Sama, o chefe Messa. Tais são os chefes saídos de Rauel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú, filhos de Oolibama, mulher de Esaú, o chefe Seus, o chefe Jalã, o chefe Coré. Estes são os chefes saídos de Oolibama, filha de Ana, e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú, e estes são seus chefes, isto é, de Edom. Eis os filhos de Seir, o Orreu, que habitava naquela terra. Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Esser e Dizã. Tais são os chefes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Orri e Emã. A irmã de Lotã era Tâmina. Eis os filhos de Sobal, Avã, Manaate, Ebal, Sefo e Onam. Eis os filhos de Sebeon, Ai e Ana. Foi esta Ana que encontrou no deserto as fontes de água quente, quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana, Dissom e Oolibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dissom, Amda, Ezebã, Jetrã e Caraã. Eis os filhos de Esser, Balaã, Zevã e Acã. Eis os filhos de Dizã, Uz e Arã. Eis os chefes dos Orreus, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Aná, o chefe Dizon, o chefe Esser, o chefe Dizã. Esses são os chefes dos Orreus, que governavam na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Denaba. Morrendo Bela, Joabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Morto Jobabe, Hussã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Hussã, Abade, filho de Badade, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã nas terras de Moabe. Sua cidade chamava-se Avit. Morto Haddad, Semia de Marreca, reinou em seu lugar. Morto Seula, reinou em seu lugar Seum de Rehobote, que está perto do rio. Com a morte de Seum, Baalanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Com a morte de Baalanã, filho de Acor, Adar reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Faú. Sua mulher chamava-se Metabel, filha de Matred, filha de Mesabate. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios, seus nomes. O chefe Tamnã, o chefe Alva, o chefe Jetete, o chefe Oolibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senês, o chefe Tamã, o chefe Mabzar, o chefe Magdiel, o chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra, que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Momento de aprendizagem advindo da palavra de Deus. Terebinto é um arbusto ou árvore pequena da família das anacardiáceas. Nativa do Mediterrâneo, tem flores pequenas e apétalas. Vou colocar uma fotinha aqui dos terebintos para vocês. Erigio é colocar algo em posição vertical. Erguer. Libação é o ato que consiste na aspersão ou derramamento de algum líquido em intenção de uma divindade. No caso, é derramar água, vinho, sangue ou qualquer outro líquido com finalidade religiosa ou ritual em honra a um deus ou uma divindade. Bom, a minha interpretação sobre o capítulo 35 é que Jacó, agora Israel, é obediente ao seu Deus, né? A um único Deus. Assim como seu avô Abraão e seu pai Isaque. Sobre a morte de Raquel, apesar dela ser infértil, ela conseguiu dar à luz a 2 filhos, mas na segunda gestação, acredito que devido ao fato dela estar gestacionada e
caminhando rumo à cidade destino, ela não conseguiu sobreviver ao nascimento do filho Benjamin, o que é uma tristeza, porém, ela foi abençoada, né? Israel, segue sendo abençoado por Deus, assim como prometido, sendo muito próspero em hereditariedade. Com relação à morte de Isaac, ele viveu bastante, 180 anos. Com relação à descendência de Esaú, não tem muito o que falar, só realmente contou o nome dos seus herdeiros, né? Veremos o que acontece nos próximos capítulos. Até amanhã.